Então, continuando, né? Qual que é a próxima habilidade que você tem que ter na hora de fazer um bom projeto de licenciamento, tá? Eu já falei aqui de você ter uma boa capacidade técnica, segundo, de você ter aí uma boa saber lidar com pessoas, tá? Se você vai fazer um projeto de licenciamento ambiental, esse licenciamento ambiental, ele é necessário porque ele é previsto aí de alguma forma na legislação, tá? Então, o próximo item aqui da nossa lista, dessa habilidade que você tem que ter, é um bom conhecimento, tá, na legislação ambiental. Significa que você tem que ser o maior expert, você tem que ter aí você tem que ser praticamente um advogado, né, especialista? Não necessariamente, né? Eu mesmo aqui tenho muitas coisas relacionadas à legislação que eu não entendo, que eu tenho que procurar cada vez que eu faço um projeto. Mas por que isso é importante? Né? Porque um projeto de licenciamento, né, se ele vai ser analisado por um analista de meio ambiente, que muitas vezes ele faz análise com base na legislação, né? Se você quer ter aí boas noites de sono, você e o seu cliente, que de tal forma que vocês vão estar fazendo um projeto que vai estar cumprindo a lei, é importante você entender o que significa cada aspecto da lei, da legislação, que vai estar relacionado ao projeto, né? Se você vai ver que tem determinados projetos que tem que ter ali uma licença ambiental, tem até mesmo outros projetos em que são isentos de licença ambiental, tá? Então, quando você tem aí um bom conhecimento na legislação ambiental, significa você ter todo esse embasamento, né? Tal qual tudo isso é o que vai embasar o seu projeto, tá? E para isso é importante você ter informação sobre, deixa eu colocar aqui certo, os termos de referência, tá? Ou seja, os termos de referência, por via de regra, eu me refiro aqui àqueles termos em que, se você vai fazer lá um projeto de licenciamento de uma serraria, qual que é o termo de referência para aquele projeto específico, né? Serrarias de pequeno, médio, grande porte vão ter termos de referência diferentes, vão ter normativas diferentes, tá? Então, procure verificar aí os termos de referência, as normas técnicas, né? Quais são os parâmetros técnicos que você tem que cumprir em cada projeto, tá bom? E aí, muitas vezes, olha só, por que isso é importante também, você ter esse conhecimento aí na legislação ambiental, tá? Porque quando você, por exemplo, se você pega lá, eu falei aqui de uma serraria, né? Beleza, então vamos continuar dentro desse exemplo. Você pega lá uma serraria, e é uma serraria de médio porte, e você tem que fazer o projeto de licenciamento daquela serraria, você tem que fazer a licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Beleza. E aí, para cada uma dessas licenças, você vai ter lá o checklist de documentos, tá? Então, significa que de todas aquela lista de documentos que você tem que correr atrás, você vai ver que alguns são mais prioritários, outros são menos prioritários, alguns vão demandar mais tempo, outros menos tempo, alguns nem são tão prioritários assim, mas é demorado para você conseguir aquele documento. Então, mesmo ele não sendo prioritário, é importante você já desde o começo solicitar aquele documento, porque ao mesmo tempo, né, em paralelo, você vai correndo atrás dos outros documentos, né? Ou seja, essa habilidade que eu estou citando aqui, né, o conhecimento na legislação ambiental vai te proporcionar, olha só, entender, né, quais os documentos necessários e quais são, né, os mais prioritários, digamos assim, tá? Tudo isso vai te fazer ganhar tempo, tudo isso vai te fazer economizar recursos, tudo isso vai te fazer economizar muitas vezes mão de obra, tudo isso também vai fazer com que você tenha mais lucro, porque se você tem menos custo, né, durante o projeto, você vai ter ali uma margem de lucro bem mais favorável, tá bom? Então, essa terceira habilidade que você precisa ter para desenvolver corretamente um projeto de licenciamento ambiental, né? Eu diria que é essa questão do conhecimento na legislação, tá? Isso vai embasar muito, isso vai embasar corretamente com que você faça o seu projeto desde o começo, tá bom?